Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao canal Polímata, onde desvendamos os mistérios mais fascinantes da história. Imagine um mundo onde as maiores superpotências, o Egito dos faraós, o Império Hitita da Anatólia e as cidades-estado micênicas da Grécia, coexistem em uma complexa teia de comércio, diplomacia e, por vezes, guerra. Um mundo que prosperou por séculos, construindo maravilhas e cultivando um conhecimento sofisticado. Agora imagine que tudo isso, em apenas 50 anos, entre 1200 e 1150 a.C., simplesmente desaparece. Palácios em chamas, cidades saqueadas, impérios varridos do mapa. Esse é o colapso da Idade do Bronze. Um apocalipse que ainda hoje desafia nossa compreensão. Preparem-se para um mergulho em um dos maiores enigmas da humanidade. Antes do cataclisma, o Mediterrâneo Oriental era um palco de gigantes. O Egito, sob o Novo Reino, era o indiscutível titã cultural e militar, com faraós como Ramesses do Gordo solidificando sua hegemonia. Ao norte, o Império Hitita, centrado em Hattusa, moderna Boaz-Kale, rivalizava com o Egito, forjando o famoso Tratado de Kadesh, um dos primeiros acordos de paz registrados da história. Nas terras gregas, as cidades-estado micênicas, como Micenas, Tirinto e Pilos, operavam sob uma complexa rede palacial, controlando o comércio de azeite, vinho e cerâmica através do Egeu. Uma rede vibrante de trocas, desde o estanho do Afeganistão até o cobre de Chipre, fluía, interligando leste e oeste. Era um sistema globalizado, surpreendentemente sofisticado para a época. Mas sob essa superfície de prosperidade, fissuras começavam a aparecer. Há evidências crescentes de uma crise climática severa. Séculos de seca prolongada devastaram as colheitas, resultando em fome generalizada e migrações em massa. Imagine regiões inteiras sem chuva por anos, a terra árida, os rebanhos morrendo. Além disso, uma dependência excessiva de rotas comerciais específicas para recursos vitais como o estanho para o bronze tornava o sistema vulnerável a qualquer interrupção. A política internacional também era frágil. Tratados eram quebrados. Incursões de bandidos e piratas, como os Luca e Chardana iniciais, aumentavam, testando as defesas imperiais. É o que o historiador Eric A. Klein chama de tempestade perfeita. Uma convergência fatal de fatores internos e externos. Em meio a esse cenário turbulento, surge uma ameaça sem precedentes: os misteriosos povos do mar. A primeira menção inequívoca a eles vem do faraó Merneptah, que em 1207 a Mussoussou registrou uma campanha vitoriosa contra uma coalizão de invasores líbios e seus aliados, incluindo os Akawacha, Luca, Chardana, Shekelesh e Teresh. Ele os descreve como aqueles que vêm do mar para saquear as terras. Mas a identidade desses grupos, de onde vieram e por que se deslocavam em massa, permanece um enigma. Eram nômades, migrantes forçados pela fome, piratas em busca de riqueza ou uma força militar organizada? Suas táticas eram brutais e seu avanço implacável. As primeiras ondas de destruição não pouparam ninguém. A capital hitita, Hattusa, uma fortaleza orgulhosa por séculos, foi invadida e queimada, jamais se recuperando. Cidades como Ugarit na costa síria, um vital centro comercial e diplomático, foram sistematicamente saqueadas e incendiadas por volta de 1090 a.C. Temos cartas desesperadas do rei de Ugarit, Hammurapi, para o rei de Alashia, Chipre, implorando por ajuda contra os navios inimigos que vieram de forma inesperada. Ele menciona que todos os meus homens fugiram para a montanha. As evidências arqueológicas são chocantes. Camadas de cinzas e destruição em massa, com poucos sinais de reconstrução. O que antes era uma próspera cidade-estado virou ruínas. Diante do avanço implacável, as grandes potências tentaram resistir. O Egito, sob Ramesses III, foi o único grande império a sobreviver ao embate direto com os povos do mar, mas a que custo? Em 1177 a.C., ele travou batalhas épicas para repelir os invasores. Suas inscrições no templo mortuário de Medinet Habu detalham a grande invasão, descrevendo os Pelezet, provavelmente os filisteus, Jeker, Denien e outros povos avançando por terra e mar. O faraó afirma ter esmagado seus exércitos e afogado suas frotas no delta do Nilo. Mas a vitória egípcia foi uma pírrica. A riqueza foi exaurida, a administração enfraquecida, e o Egito nunca mais recuperou seu poder imperial de outrora. Enquanto o Egito cambaleava, outros impérios sucumbiam de vez. Na Grécia, as majestosas cidades-estado micênicas, como Pilos e Micenas, foram sistematicamente destruídas em uma onda de violência sem precedentes. As escavações revelam incêndios maciços e repentinos que deixaram camadas de escombros e cinzas. Não há evidências de grandes batalhas campais, sugerindo talvez ataques surpresa ou colapsos internos acelerados pelos invasores. Os palácios, centros de poder e administração, foram os primeiros a cair, e com eles, a complexa burocracia que sustentava a sociedade micênica. O sistema de escrita Linear B desapareceu, e a região entrou na chamada Idade das Trevas grega, um período de empobrecimento, despovoamento e esquecimento.
O destino do Egito, apesar da vitória militar de Ramesses III, foi um lento definhar. Documentos como o papiro Harry Spring detalham os esforços do faraó para restaurar a ordem e a prosperidade após as invasões, mas a realidade era sômbria. O custo da guerra esvaziou os cofres, o controle sobre a Síria e Canaã foi perdido, e as rotas comerciais que abasteciam o império foram interrompidas. Com a autoridade central enfraquecida, o poder dos sumos sacerdotes de Amon cresceu, e o Egito mergulhou em um período de instabilidade política e fragmentação. No final do Império Novo, por volta de 1070 b.C., o país estava dividido, abrindo caminho para o terceiro período intermediário, uma era de declínio e invasões estrangeiras, marcando o fim da hegemonia egípcia. O método Feynman nos ajuda a entender que o colapso da Idade do Bronze não foi apenas sobre os povos do mar. Eles foram um sintoma, não a única causa. Pense em um castelo de cartas. Ele é forte até certo ponto, mas uma brisa mais forte, combinada com cartas instáveis, pode derrubá-lo. As secas prolongadas levaram à fome, que por sua vez gerou migrações e revoltas internas. A interrupção do comércio de estanho e cobre colapsou a indústria do bronze, desarmando exércitos e economias. Terremotos, com evidências em Pilos e Micenas, adicionaram caos. É o que chamamos de System Collapse, uma complexa interação de fatores ambientais, econômicos e políticos, onde a falha de um elemento desencadeou uma cascata de colapsos em um sistema globalizado e interdependente. O colapso da Idade do Bronze é mais do que uma história antiga, é um poderoso lembrete da fragilidade das civilizações, mesmo as mais avançadas. Levaria centenas de anos para o Mediterrâneo Oriental se recuperar, para novas sociedades emergirem das cinzas. Fenícios, gregos arcaicos, israelitas. A tecnologia do ferro, mais barata e abundante, substituiria o bronze, remodelando a guerra e a economia. Este evento marca o fim de uma era globalizada e o início de um mundo novo, forçado a se adaptar. Entender o que aconteceu há 3.000 anos nos oferece perspectivas cruciais sobre nossos próprios desafios globais de hoje, as mudanças climáticas, a interdependência econômica e a migração em massa. A história, como sempre, tem lições urgentes a nos ensinar.